Olá, sejam muito bem-vindos a mais um ToroCast. Eu sou Paloma Brum, faço parte da equipe de análise da Toro Investimentos e estou agora com o Lucas Carvalho, analista do nosso time também. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, investidor. Olá, Paloma. Tudo bem e você? Tudo ótimo. ToroCast, o podcast da Toro Investimentos. Bom, o tema do nosso ToroCast de hoje é a pandemia do coronavírus e os impactos que ela tem tido aqui no Brasil sobre os mais diversos setores da nossa economia. A pandemia ela veio como um fenômeno inesperado, né, Lucas? E tem impactado bastante a vida das pessoas de diferentes formas. Além das próprias questões de saúde, a atividade econômica em geral também foi bastante afetada. Primeiro, veio a queda de demanda da China, a segunda maior economia do mundo, e também o primeiro país a ser tomado por uma epidemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Começaram a sofrer primeiro, principalmente aquelas empresas do setor de petróleo, siderurgia e mineração, pelo fechamento das fábricas na China, a própria cadeia de suprimentos da indústria automotiva. Também sofreu bastante inicialmente as companhias de viagem e turismo, pelas restrições de circulação de pessoas que foram impostas. E, infelizmente, o coronavírus se espalhou pelo mundo, chegou à maior economia dos Estados Unidos e aqui ao Brasil também, trazendo outros desdobramentos para os mais diversos setores da nossa economia. A gente sabe que tem muitos efeitos negativos, mas também tem alguns aspectos positivos para uma série de segmentos e de empresas. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Lucas e eu desenvolvemos nos últimos dias um relatório bastante complexo sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 causados no mercado e quais são aqueles setores que nós acreditamos que vão sofrer mais e aqueles que tendem a ser mais resilientes e se recuperar de forma mais rápida desse choque que nós estamos vivendo. Vamos colocar aqui na descrição para vocês desse ToroCast o link para vocês poderem acessar esse relatório completo e de forma gratuita. Lucas e eu vamos comentar agora sobre alguns desses setores que nos chamam mais a atenção nesse momento. Lucas, já entrando aqui em alguns setores mais impactados, viagens e turismo. As pessoas estão circulando pouco pelo país, né? Estão evitando sair de casa, viajar somente se necessário. Como você tem visto os impactos sobre o setor de viagens e turismo e como que esse setor tende a se recuperar após o período de quarentena? A gente entende que este é um setor, se não um dos maiores prejudicados de toda essa movimentação que a gente está acompanhando, quarentena, isolamento social. Não somente, em específico, viagem e turismo, mas está muito conectado também com as companhias aéreas. A gente percebe uma queda muito forte no faturamento, por questões, né, óbvias, e essas empresas estão avaliando outras possibilidades para manter o seu caixa, para que ela consiga minimamente tocar suas atividades operacionais. Então, a gente percebe um movimento que é muito importante, não somente desse setor, mas de outros setores também, de corte de custos e despesas, redução do salário de diretoria, redução do salário também dos membros do conselho administrativo, redução de jornada de trabalho, entre outros pontos, justamente para tentar preservar o caixa dessas companhias, para mantê-las com um suspiro, um fôlego, até que a gente volte, né, minimamente à normalidade. Um outro ponto também é a questão do crédito, que todas as empresas, não somente desses setores que a gente mencionou, outros também, estão sacando todos os créditos disponíveis no mercado, justamente para manter um caixa suficiente para que elas consigam sobreviver, vamos dizer assim, e que a gente busque logo depois, num cenário pós-Covid, que as empresas consigam tocar a sua rotina operacional da melhor maneira possível. Mas é um setor que vai ser muito prejudicado e a gente acredita também que é um dos setores que vai demorar um pouco mais a se recuperar, já pensando no futuro. Certo. Uma das questões que foi bastante monitorada e ainda tem sido é a questão da demanda por combustíveis, que também caiu bastante forte no mundo, embora a China já esteja retomando a procura, até de forma consideravelmente intensa, reabrindo sua economia aos poucos, mas a estrutura de custo das companhias do setor de petróleo ficaram bastante abaladas, né? Porque houve uma redução brusca no preço internacional do petróleo. O barril do petróleo veio de um patamar
que já vinha ali acima de $55 nesse ano e caiu para uma faixa ali perto de $20 o barril. Isso acabou comprimindo as margens dessas companhias. Elas também tiveram um aumento com custo para estocar aquela produção que elas não estavam conseguindo escoar. E aí cresceu não somente, né, o custo para estocar um volume maior, mas também aumentou a procura por frete para enviar esses estoques para diversos espaços, e aí o preço do frete também foi algo que subiu. Então, um custo mais elevado, essas companhias têm priorizado principalmente agora a questão da liquidez, como você comentou inicialmente também, e fazer justamente um controle de custos. Então, o que elas têm feito bastante é cortar a produção, e aí, olhando mais a médio prazo, quando passar esse efeito, talvez elas tenham que aí adiar, postergar alguns projetos, alguns investimentos, dado o cenário econômico que ficou mais difícil para essas empresas. A gente ainda tem aí os desdobramentos da guerra do preço do petróleo, ainda não temos um fechamento, um encerramento tão positivo assim, embora a gente já tenha tido um acordo nos últimos dias. Ainda assim, essas companhias tendem a sofrer com um nível de preço de petróleo internacional bem menor do que anteriormente. Outro setor, Lucas, que tem sofrido bastante também, que a gente viu que é um dos primeiros afetados aqui quando a epidemia começou a avançar dentro do Brasil, é o setor de shopping centers. Qual que é a sua leitura dos impactos sobre esse setor? O fechamento dos shoppings realmente impacta muito, né, o segmento. A questão que a gente está avaliando no curto prazo e também a gente não sabe como isso vai se estender para o médio e longo prazo, é a questão das renegociações. Muitos players, muitas empresas do segmento de shopping estão renegociando, tentando encontrar minimamente um denominador comum com seus lojistas. Inclusive, o pagamento de aluguel do mês de março, essas empresas, a grande maioria, colocaram esse pagamento para frente, ou seja, o pagamento postecipado do aluguel de março. Então, há um impacto no curto prazo, né, desse faturamento que vai ser deixado de ser contabilizado, mas ele no futuro ele vai vir, claro, de uma forma um pouco mais diluída, né? Essas empresas estão tentando negociar da melhor maneira possível. E a gente sabe que os impactos do coronavírus é para a sociedade toda. Então, a gente percebe também um entendimento dos shoppings com seus lojistas. É importante a gente colocar que há dois tipos de receitas dos shoppings, via operações de estacionamento e de aluguel. Então, é um faturamento, por exemplo, de receita de estacionamento praticamente nulo. E a questão agora é justamente como serão os próximos meses, né? Como serão essas renegociações dos aluguéis. Mas março já foi acordado que vai ser pagamento posterior. Em abril ainda estão sendo discutidas. Mas, num cenário pós-Covid, a gente acredita que possa retomar minimamente o ritmo, o fluxo de pessoas que a gente percebia anteriormente. Claro que aqui faz uma questão de acompanhar, cada shopping atende a um determinado público que pode, determinada classe, pode sentir um pouco mais os impactos, como possibilidade de demissão, restrição orçamentária, e a gente percebe que a tendência agora é as pessoas procurarem itens mais essenciais para a sobrevivência do que outros itens. Então, isso pode ser uma cicatriz deixada pelo coronavírus. A própria confiança das pessoas voltarem a circular em espaços fechados também pode ser um desafio, né, Lucas? Justamente, com certeza. Bom, falando já de shopping center, a gente pode lembrar aqui também daquelas lojas dos grandes varejistas, né, e também outros pequenos e médios negócios que estão situados dentro dos shopping centers e também com suas lojas físicas nas ruas, que sofreram bastante. A gente podia falar um pouco aqui sobre o varejo de vestuário e de bens duráveis. O que você acha? Sim, boa. Um impacto muito grande nas vendas do canal físico. Então, a gente percebe que a receita vai minguar nessa modalidade, mas a gente percebe que essas empresas, tanto ligadas aos bens duráveis, né, e quando a gente fala de bens duráveis, para a gente, né, tangibilizar isso, são as vendas de fogões, geladeiras, TVs, essas empresas que mexem com esses itens, mas muitas das empresas já estavam se preparando, né, com toda uma base tecnológica, em investimentos grandes, no canal de venda online, no e-commerce. Então, o e-commerce, tanto para as empresas ligadas a bens duráveis, quanto para as empresas de vestuário, de departamento, elas têm recebido um incremento muito grande nas suas vendas por esse canal. Agora,
o varejista está quebrando a sua cabeça e aqueles que não estavam tão preparados estão na marra se preparando para que consiga ainda ter faturamento, porque se não tiver o faturamento via e-commerce, pode ser que os estragos, né, causados nas contas da empresa sejam muito, muito duradouros, né? Portanto, o e-commerce realmente é uma sobrevida, dá uma sobrevida para essas empresas ligadas ao consumo. Sim, esse movimento de agora tem feito justamente as empresas se reinventarem, né? Ou avançarem nas suas operações online, aquelas que já tinham isso mais forte, ou também começar a tornar isso mais bem desenvolvido dentro das companhias. Bom, eu acho que isso vai ser uma grande herança. Se é que a gente pode dizer assim, a gente sempre tem que avaliar os pontos positivos mesmo nos momentos mais turbulentos. Eu acredito que é uma herança que vai ser deixada na marra, porque o pequeno, médio e também o grande empresário, eles vão avaliar cada vez mais o segmento online, que é um segmento que cresce muito e que tem menores despesas. Portanto, faz todo sentido, a gente percebe que a nossa economia vai melhorar muito em termos tecnológicos nesse sentido daqui adiante. Bacana. Bom, e a questão de bancos também é algo que vale a pena comentar. A gente observa que pode ter um impacto médio no geral em cima do setor bancário. A gente pode observar provavelmente um aumento da inadimplência de famílias e de empresas, com um aumento do custo do crédito. Sim. E aumentando o custo do crédito, a gente vê que pode ter uma redução da disposição dos bancos a emprestar. Então, esse seria um aspecto que pode impactar a expansão das carteiras de crédito dos bancos para pessoas físicas e pequenas e médias empresas. Essa expansão era prevista esse ano para algo em torno de 10% no setor bancário, então talvez essa expansão fique comprometida para esse ano de 2020. Mas no cenário de taxa de juros baixa, mantendo esse cenário estrutural com a inflação sob controle, o crédito ele tende a se expandir mais adiante. Uma outra receita também que os bancos podem ter um pouco mais de dificuldade nesse momento em relação ao varejo são a cobrança de tarifas, né, porque os bancos já vêm enfrentando uma concorrência com as fintechs que justamente isentam seus clientes dessas tarifas. Então, o banco ele também vai enfrentar, os maiores bancos vão enfrentar essas dificuldades em relação às tarifas, e uma queda também no setor de atacado para os bancos, porque a gente viu justamente um movimento, né, Lucas? A gente tinha uma expectativa já esse ano no mercado de que haveriam muitos IPOs, ou seja, muitas empresas abrindo capital na bolsa, e aí isso é um fator gerador de receita para os bancos, e que com esse cenário mais de crise, a gente tem visto as empresas buscando agora crédito e não propriamente abrir capital na bolsa. Então, isso é uma receita também que pode ser impactada. Mas a gente lembra, né, Lucas, que o setor bancário ele é um setor que tem mais resiliente em relação aos demais setores da economia. Os bancos costumam ter uma forte estrutura de capital, então é algo que pode ser mais amenizado mais à frente. Para você ver, assim, para você ver como que as coisas mudam, né? No ano passado, principalmente, do segundo semestre adiante, até o fim do ano, a gente percebia o mercado colocando com um certo receio sobre o incômodo das fintechs. Inclusive, fintechs também tem capital aberto em bolsa, sobre os impactos aos grandes bancos, né? E agora a gente percebe que esse cenário virou, que agora os bancos viram uma alternativa para o investidor voltar a seus queridinhos novamente. Por isso que acho engraçado, né? Dessas mudanças muito grandes que a gente percebe na visão, mas os bancos, a gente acredita que realmente estão bem capitalizados, os grandes bancos, né? Estão bem capitalizados para fomentar o crédito necessário para as empresas, principalmente aqui do nosso país. Boa. Bom, até aqui nós analisamos aqueles setores mais impactados, mas há também setores ou segmentos que se mostram mais resilientes diante desse choque na economia. Nós podemos pensar basicamente em tudo aquilo que as pessoas continuam consumindo, em alguns casos até acima do normal. Isso me faz lembrar de imediato do varejo alimentar. Qual que é a sua visão, Lucas, sobre esse setor, né, sobre esse segmento
em relação a esse período de quarentena no Brasil e ao choque econômico como um todo que a gente tem enfrentado. O varejo alimentar, ele por si só tem uma característica que ele é mais resiliente em frente a cenários de recessão econômica, alguma dificuldade da economia realmente tracionar. Então, por si só, já é uma característica importante, porque a gente não sabe ao certo o futuro da economia, né, num cenário pós-Covid. E a gente percebe também que foi um dos poucos setores que mantiveram as suas operações. Então, no início, realmente, vai ter um pico de crescimento no faturamento, muita gente até teve uma corrida muito grande aos supermercados para estocar alimentos, etc. Muita busca por itens ligados à higiene também. É um movimento pontual, cabe frisar, mas esses players, né, essas empresas desse setor já estavam bem posicionadas antes de tudo isso acontecer, principalmente com a grande fonte de receita para essas gigantes do varejo alimentar, que é o atacado. O atacado tem tido um resultado muito positivo, então a gente acredita que essa é uma tendência que vai perdurar, né, no longo prazo. E o e-commerce também, a gente volta lá, quando a gente estava falando do varejo de bens duráveis e tudo mais, de departamento, o e-commerce também ele tem tido um volume muito grande nos acessos a essas empresas de varejo alimentar. Seja também porque elas têm uma exposição no comércio, por exemplo, de eletrônicos, mas também até o modo de consumir itens essenciais também tem mudado. Portanto, a gente vê o varejo alimentar bem resiliente. A gente acredita que é um dos poucos setores que vão sair até um tanto quanto fortalecidos desse cenário que a gente tem vivenciado. Me dá um setor para o investidor avaliar com bons olhos nesse momento, né, Lucas? Justamente, perfeito. Bom, outro setor que também se mostra bastante resiliente, e na verdade são dois setores, são os setores de saneamento e o setor também de energia elétrica. São companhias de serviços essenciais que seguem funcionando, seus consumidores seguem consumindo, né, seja ali no consumo residencial ou no consumo industrial, ainda que a gente tenha tido aí uma redução, né, da atividade econômica de modo geral. São setores que, quando a gente olha, por exemplo, o setor de energia elétrica, as transmissoras, especificamente, elas têm contratos cuja uma parte da receita ela já é sempre, de certa forma, garantida, independente se o cliente, né, uma empresa, uma indústria, ela vai consumir ou não aquilo tudo de energia que ela contrata. Então, isso dá um grau de previsibilidade maior sobre as receitas das transmissoras. Então, elas tendem a ficar bastante resilientes nesse momento, tendo essa receita mais previsível. De outro lado, a gente tem as distribuidoras, essas sim, as distribuidoras de energia devem sofrer mais, principalmente com um potencial de aumento da inadimplência no pagamento das contas. E a gente já viu órgãos reguladores, junto ao governo, também alguns projetos de parlamentares, justamente no sentido de que essas companhias não vão poder realizar cortes, pelo menos por um período aproximadamente de 90 dias, a princípio, daqueles clientes que forem inadimplentes, né, no uso residencial. Então, as receitas devem ser abaladas nesse sentido. E a gente também vê as companhias de saneamento com bons olhos, bastante resilientes nesse momento, porque são aquelas companhias que também, o serviço delas não para, né? Elas continuam faturando. Então, seriam dois setores também bastante resilientes para a gente avaliar. Claro, tem algumas especificidades aí dentro, como eu abri o caso das distribuidoras, mas também um setor bastante forte nesses períodos de crise, né? São setores que a gente fala cíclicos, né? Eles não dependem tanto do crescimento da atividade econômica propriamente. Tudo que é ligado à sobrevivência, né, das pessoas, aí a gente falando de alimento, saneamento, eles vão se mostrar mais fortes, né, do que outros setores nesse momento que a gente está passando, justamente. Exato. Bom, aqui então a gente quis fazer um apanhado mais geral, mas a gente tem um relatório completo sobre os impactos do coronavírus, sobre diferentes setores da economia brasileira, e para conferir a seleção de empresas que nós acreditamos que sejam mais resilientes e que podem superar a crise do coronavírus de forma mais rápida, basta você clicar no link na descrição desse Torocast
e baixar o nosso relatório completo. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Lucas. Valeu, Paloma. Disponha. Grande abraço, investidor.